Daniela, eu sou casada há 7 anos e o maior sonho da minha vida sempre foi constituir uma família. Só que eu nunca imaginei que um sonho tão simples, tão comum, tão corriqueiro na vida das pessoas fosse se transformar na maior batalha da minha vida. Eu comecei a tentar engravidar e não engravidava. E aí foi quando eu falei, vou procurar um médico só para confirmar que está tudo bem comigo, né? Ao procurar a medicina, eu obtive o meu primeiro diagnóstico, o que viria a ser o meu primeiro e o meu segundo diagnóstico. Eu estava com um tumor raro no meu ovário direito e também estava com endometriose. Passado algum tempo eu tentei, não consegui e resolvi procurar ajuda médica em São Paulo. E lá eu recebi o meu terceiro diagnóstico. Eu fui diagnosticada com as 2 trompas obstruídas. Ou seja, eu jamais poderia ser mãe naturalmente. Na época eu era muito prática e tudo, eu queria sempre quis muito um filho. Fiz o tratamento para engravidar, né? As pessoas falaram que era muito difícil, enfim. Só que eu engravidei. Eu engravidei de primeira. Engravidei de uma menina, coloquei o nome dela de Maria Sofia, Maria por conta de Nossa Senhora. Só que quando faltavam 24 dias para minha filha nascer, do nada eu resolvi ir ao pronto-socorro só para confirmar que estava tudo bem com ela, porque eu não estava sentindo ela muito bem, né? Assim, com a mesma frequência com que eu estava sentindo nos outros dias, né? E chegando lá, eu descobri que eu estava sendo acometida da síndrome HELP, uma doença que levou minha pressão a 26/17. Eu tive meu pâncreas, rim e fígado já comprometidos e o coração da minha filha não batia mais. Eles só conseguiram salvar a minha vida. Foi uma época de muito desespero, de muita revolta, porque era uma criança muito esperada mesmo. Só que essa minha revolta, ela não foi maior do que o amor que eu tinha por Deus. A Dani, eu já a conhecia antes, então eu a conheci, eu a vi grávida da Maria Sofia. Eu presenciei todo o sofrimento dela quando ela perdeu a Maria Sofia e eu a convidei para entrar no grupo. Alguém me ligou e veio me resgatar, essa pessoa é a Isabela, e ela me convidou para entrar num grupo de oração e me contou que o grupo de oração eram para mulheres que queriam engravidar. E eu prontamente aceitei entrar no grupo. Eu tinha, na verdade, sede de Deus. E a partir daquele momento, eu comecei a sentir paz no meu coração, a partir do momento que eu entrei no grupo. Mas eu ainda era muito ansiosa e eu queria ainda demais um filho. E, ao mesmo tempo, essa ansiedade fazia com que eu quisesse muito rápido, porque eu queria suprir aquela dor, né? E então eu fui a São Paulo novamente e foi quando eu recebi o meu 4º e o meu 5º diagnóstico. Eu recebi um diagnóstico de falência ovariana precoce e recebi um diagnóstico de barriga de aluguel. Ou seja, além de eu não poder gerar uma criança porque eu já não tinha óvulos, eu não poderia gestar essa criança. E foi quando, assim, ao mesmo tempo que eu me desesperei, eu me desespero muito, mas assim, ao mesmo tempo vem a minha vontade, a minha busca por Deus, de não desistir. Foi quando eu lembrei que em uma das orações de cura, o Tadeu disse: peça o ventre de Nossa Senhora da Conceição emprestado. Peça o ventre de Nossa Senhora da Conceição emprestado. E eu comecei a implorar para Nossa Senhora, eu comecei a pedir: Nossa Senhora, me empresta o seu ventre. Comecei a colocar a mão no meu ventre e implorar para ela, eu: me ajuda, mãe, me ajuda, mãe.
me ajuda a realizar esse meu sonho, porque foi Deus que colocou essa vontade dentro de mim. Eu acho que quando Deus faz a gente, Ele molda tudo, inclusive os sentimentos. E se você tem esse sentimento, esse desejo de ser mãe, é porque Ele colocou dentro de você. Eu sempre acreditei nisso. Fui tentando e não engravidava. Até que um dia, em uma das confraternizações, o Tadeu chegou em mim, do nada, na nossa confraternização de final de ano, e me disse assim: Daniela, eu olho para você e vejo a terra sendo revirada. O terreno da infertilidade está dando vazão ao terreno da fertilidade. A sua hora chegou. Você vai ter um menino e esse menino é para 2015. E passaram-se 13 dias, eu fui fazer uma viagem para o exterior e, visitando um ponto turístico, 13 dias depois que o Tadeu falou isso para mim, eu dei de cara com a imagem de Nossa Senhora da Conceição. E ali eu tive certeza que aquilo ali não era por acaso. Ali naquele momento eu tive uma fé ousada, ousada mesmo. Eu olhei para Nossa Senhora e disse assim: Nossa Senhora, me dá um filho para que eu possa levar o seu nome para onde eu for. Nossa Senhora, me dá meu filho esse mês. Me dá meu filho esse mês. No dia seguinte eu engravidei. Eu engravidei do Mateus e coloquei o nome de Mateus porque significa presente de Deus. Engravidei naturalmente. Para quem tinha tantos problemas, 2 trompas obstruídas e todos os outros que eu falei antes. Quando eu estava com 6 meses de gravidez, o Mateus não estava mexendo mais. Eu senti que tinha algo de errado. Foi quando eu fui ao médico e ele virou e disse assim: Daniela, o Mateus não se mexe mais, o Mateus, ele já está praticamente sem oxigênio. O coração dele está batendo, mas a gente não sabe mais por quanto tempo. É questão de minutos ou algumas horas. O seu filho, ele só tem 5% de chances de nascer vivo. Foi quando eu liguei para a Isabela, desesperada mesmo, liguei desesperada. Ela falou alô, ela já atendeu assim, acho que foi no segundo toque. Ela falou alô, tudo bom? Eu falei assim: Isabela, meu filho vai nascer agora, com 29 semanas. Quando a Dani me ligou, desesperada, falando assim que o Mateus tinha 5% de chance de sobreviver, eu fui pro Santíssimo. E no Santíssimo eu me ajoelhei e eu falei assim: meu Deus, eu não permito que isso aconteça com ela. Quando nós entramos na sala de cirurgia, o médico chamou meu esposo e disse: Marco, você precisa ser forte, porque a probabilidade do Mateus nascer é de 5% e a sua esposa corre um sério risco de morte. Ela vai ter hemorragia interna porque ela tomou Clexane. Então você precisa ser forte. Foi quando eu olhei para o céu e falei: Nossa Senhora, me deixa acordar viva, me deixa acordar. E que quando eu acordar, me dá a notícia que essa criança está viva. E quando o marido dela me ligou, ele me mandou uma mensagem, ele me falou assim: Bela, não é para te desanimar, mas as chances do Mateus são mínimas. E na mesma hora, eu fiquei pensando se eu falaria ou não para as pessoas que a chance dele era mínima. Porque eu falei assim: eu também não quero que as meninas pensem assim: ah, as chances são mínimas, então não vale a pena lutar. Porque eu queria que elas lutassem de todo o coração. Eu então mandei uma mensagem para as meninas falando: o Mateus vai nascer agora, com 29 semanas, ou seja, mais grave do que a semana anterior, que foi muito traumático. E eu gostaria que a gente movimentasse os céus e que o Mateus fosse um milagre de Deus. E eu não falei que as chances eram pequenas. Eu só falei assim, que a gente precisava movimentar os céus, mas que as nossas orações, elas iam chegar e fazer com que esse milagre acontecesse. E as meninas começaram assim a rezar incessantemente. O Mateus, ele nasceu, e ele nasceu com vida. E o Marquinhos
Assim que o Mateus nasceu, ele me ligou. E ele me falou: Bela, o Mateus nasceu com vida. Ele vai para UTI, mas o Mateus nasceu com vida. Na mesma hora, eu mandei uma mensagem para as meninas, eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Foi assim uma felicidade, como se o Mateus fosse, acho que o filho de todas nós. E todo mundo muito extasiado porque ele nasceu com vida. Quando eu acordei, eu fiz a pergunta mais difícil da minha vida. Eu olhei para o meu esposo e disse: o Mateus está vivo? E ele sorriu e disse: está. Eu senti uma alegria enorme, enorme no coração. No meio da tarde, eu fui ao hospital ver a Dani, e foi minha mãe. E ela estava voltando da cirurgia, porque a anestesia dela foi geral. E ela me falou uma palavra que me marcou muito, que ela abriu o olho e falou para mim assim: eu não posso falar, mas eu quero falar. Nós vencemos. E para mim foi assim, uma gratidão de ver aquela mulher falando aquilo. Eu falei assim: meu Deus, nós vencemos. Só que a gente não sabia que a luta do Mateus ainda continuaria. E a gente não sabia quão grande seria essa luta. E logo em seguida eu acabei de ficar sabendo que o Mateus ia ter só 72 horas de vida. Nada daquilo eu processei. Eu falei: meu filho está vivo. Só que meu filho nasceu com hemorragia cerebral. Meu filho nasceu com hemorragia no aparelho digestivo e com hemorragia pulmonar. E ele estava com insuficiência renal aguda, problemas de coração, hipertensão pulmonar, mas vários outros problemas gravíssimos que eu não me recordo aqui agora. Eu não pude ver o Mateus no dia que ele nasceu, só pude ver no outro dia, mas a visita era só às 11 na UTI, só que eu fui acordada pelo meu médico às 6 horas da manhã, segurando na minha mão. E o Dr. Valdeci me disse: Daniela, levanta. O Mateus precisa ver a mãe dele agora. Aí eu sabia que meu filho estava muito grave. Foi quando eu vi que meu filho estava muito grave. Quando foi à noite, eu recebi um telefonema da Isabela, dizendo que o Tadeu tinha falado para ela que o Mateus precisava ser imediatamente batizado, que só o batismo salvaria a vida dele. E eu dei um berro no telefone, porque eu falei: como que uma criança, eu vou realizar um batismo em um dia, sendo que as pessoas realizam um batismo com um mês, se programam em um mês? Como é que eu vou fazer isso e ainda dentro de um UTI, meu filho desse jeito? Eu liguei para a tia Nelves e falei assim: tia, o Mateus, ele precisa ser batizado. Eu não sei como a senhora vai fazer isso, mas amanhã ele precisa ser batizado e quem vai realizar isso tudo é a senhora. E ela prontamente foi ajudar a realizar o batismo do Mateus. No outro dia, às 5 horas da tarde, o batismo estava sendo realizado, inclusive com os padrinhos, lá dentro da UTI. E foi uma emoção muito grande para todos nós, às 5 horas da tarde. Às 2 horas da manhã, os médicos pegaram o telefone para ligarem para mim e para o meu esposo, para a gente se despedir do Mateus. Foi quando a médica, ao pegar o telefone, ela resolveu olhar mais uma vez para a bolsinha de xixi do Mateus, porque eles já tinham tentado de tudo para o Mateus fazer xixi. E quando ela olhou, o Mateus começou a fazer xixi sem parar e fez xixi a noite inteira. E foi o xixi mais abençoado do mundo. E aquilo, naquele momento, salvou a vida do Mateus, e o batismo salvou a vida do Mateus. Se um dia um anjo declarou que tu eras cheia de Deus, agora penso: quem sou eu para não te dizer também, cheia de graça? Cheia de graça,
saciada. Só que durante os 4 meses que o Mateus esteve na UTI, foram 4 meses de muita luta. E 4 meses que todas nós nos unimos muito em oração. A gente em nenhum momento parou de rezar. A gente em nenhum momento parou de pedir. A gente se reuniu, fez o cerco de Jericó pela vida do Mateus, clamando a vida do Mateus. Então, na época que ele estava mais grave no hospital, foi quando a gente fez o cerco de Jericó. Foram 7 dias consecutivos de oração, 24 horas por dia. E ele venceu. Era uma criança que, se sobrevivesse, sairia de home care. Mateus saiu tomando apenas vitaminas. Mateus nunca mais voltou para o hospital e hoje é uma criança de 2 anos, saudável, linda e já está até na escola. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará. Uma semente para germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração derrama a sua graça. O poder da oração, ele é algo que não tem explicação. A oração, ela é algo que move, né? Que nos move. E isso eu vejo muito no grupo e é isso que eu quero e é isso que eu sempre pedi a Deus. Porque nós estamos ali para rezarmos umas pelas outras. E se a pessoa ela não tem noção desse objetivo, para mim de verdade não faz sentido. Porque a pessoa que ela se envolve com o outro e por amor, ela doa o seu tempo e ela coloca o outro nas suas orações e a vida do outro passa a ser prioridade do que a sua vida. Porque assim, a luta pelo Mateus, pela vida do Mateus, ela começou a ser uma prioridade na vida de muitas pessoas. Porque ali elas esqueceram a graça da maternidade e buscavam a vida do Mateus. Quando o meu filho saiu do hospital, o médico mais desprovido de fé, mais racional que tinha ali, chegou em mim e me disse: o seu filho foi salvo pelo poder das orações. Não existe explicação médica para a sobrevivência do seu filho. Uma das médicas do Mateus falou para uma menina do grupo, porque era amiga, falou assim: o Mateus não tinha chance de viver, mas o que salvou a vida dele, eu nunca vi uma mãe ficar o tempo todo impondo as mãos e falando, pedindo a Deus a cura. Então isso para mim é tão forte, assim, de mostrar assim, o tanto que as nossas orações chegam aos céus, o tanto que Deus ele faz milagre aqui, ele faz milagre agora, mas que a gente precisa acreditar. O grupo ele me ensinou a aumentar minha fé. Aliás, a conhecer uma fé que eu desconhecia. Eu sempre tive amor por Nossa Senhora, mas eu nunca tive uma fé tão grande, tão ousada como eu tive a partir da minha entrada no grupo. Sem contar a paz que foi essencial, a paz que eu encontrei que foi essencial para que a minha gravidez ocorresse. Quantas graças aconteceram no período que o Mateus ficou no hospital? Muitíssimas. Quando a gente reza pelo outro, a gente doa o que a gente tem de maior. E Deus, ele observa isso. Deus, ele sabe o que cada um tem no coração. E é isso que ele quer, que a gente se doe pelo outro, porque isso é o verdadeiro amor ao próximo. Amor. Eu tenho amor ao grupo. Eu tenho um amor muito grande, um amor assim incontrolável. Toda hora quando eu coloco meu filho para dormir, eu choro de emoção de ver ele dormindo. E eu falo, Nossa Senhora, obrigada. Obrigada, mãe, obrigada pela sua poderosa intercessão pelo meu filho, porque é lindo demais. Eu vejo ele dormindo, nossa, eu me emociono assim de ficar boba. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu consigo me emocionar demais, demais assim com ele. Eu fico impressionada até. Eu falo, nossa, Daniela, calma. Mas eu fico muito. Eu sou muito grata a Nossa Senhora, eu sou muito grata a Deus. Eu louvo a Deus. Eu agradeço a Ele
todos os dias, o tempo inteiro. No carro, onde eu estou, no banho, eu louvo a Deus o tempo inteiro por essa criança que eu recebi, por esse presente de Nossa Senhora. Isso para mim é maravilhoso ver assim o grupo se reunindo para rezar por esses casos que realmente são graves. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O mais lindo é ver que o que é impossível aos olhos do homem é totalmente possível aos olhos de Deus.